o ato da oração. O ato da oração, o ato que você ora, você se ajoelha e ora, vai na igreja orar, fica no seu quarto orando, nada mais é que uma desconfiança que você tem em relação ao seu Deus. Eu sei que você deve achar isso um absurdo. Por quê? Porque isso é tradição. Você já nasceu nesse sistema. Por mais que antes você não fosse da igreja, não fosse um cristão protestante, um cristão católico, um testemunha de Jeová, um mórmon, enfim, você não era um praticante de nenhuma religião cristã. Só que, desde pequenininho, nós já nascemos nesse sistema que começou lá nos primórdios da sociedade. Antes até da Era do Bronze. Quando a sociedade começou, né, ali naqueles primórdios, na Mesopotâmia, né, os fenícios e tal, os primórdios lá na África. Imagina, meu amigo, há milênios atrás, aqueles homens primitivos, antes da Era do Bronze, olhavam para o céu e enxergavam aquela bola de fogo, as tempestades, os vulcões, o mar, a força do mar, a ventania, o relâmpago, a chuva. Com certeza, eles só poderiam pensar o seguinte: pô, é um ser todo-poderoso, similar a nós, só que mais poderoso. E ele envia essas coisas aí. A chuva nos ajuda, o sol queima a nossa pele, dá vida às plantas, que a gente come as plantas. Quer dizer, então você vê que eles só poderiam interpretar dessa forma, que é um ser todo-poderoso, um Deus. E eu até respeito, porque nesse sentido eu respeito completamente, porque foi a nossa primeira tentativa de entender o mundo à nossa volta, foi o primeiro esboço de ciência, foi a religião. Pô, o que é aquela bola de fogo lá, cara? Pô, aquela bola de fogo, ela vai e volta, ela é quente, ela queima a nossa pele, ela marca a nossa pele, ela dá vida às plantas, e a chuva também vem do céu, e a água a gente bebe, a gente se lava. Pô, isso só pode ser um ser todo-poderoso. Deve ser similar a nós, só que muito mais poderoso. Então, quando faltava a chuva, eles viviam na seca, morrendo de sede, a seca, a plantação morre. Eles clamavam: bom, vamos pedir ajuda àquele ser poderoso, para ele mandar a água, porque ele não está mandando. Bom, mas aonde que ele está, para a gente chamar ele? Bom, não sei. Eles deveriam conversar entre si, sabe como é que é? Bom, então vamos, como a gente não sabe aonde exatamente ele está, e como a gente vê que o sol está lá em cima, e a chuva vem lá de cima, o relâmpago vem lá de cima, o trovão vem lá de cima, o vento parece que vem lá de cima também. Então ele só pode residir lá em cima, lá naquele céu azul. Então vamos levantar as mãos, pedir ajuda e clamar, falar em alta voz para esse ser. Assim, mais ou menos assim, estou facilitando o entendimento, tá, gente? Então foi mais ou menos assim que começou o ato de oração. É uma coisa extremamente primitiva. E hoje você tem que entender o seguinte, que o ato de você orar a Deus, você só está mostrando o que você quer ditar para esse Deus, o que é contraditório com a sua fé. Porque se esse Deus sabe tudo, está em todo lugar, ele está vendo o que você precisa, ele está vendo os perigos que você pode correr, ele está vendo tudo, ele sabe de tudo que você pensa, até mesmo antes de você falar, não é assim? Ele não sonda coração e mente? Então para que você ora? Por que você diz: meu Deus, me abençoa hoje lá no meu trabalho, tá? Eu vou fazer uma prova, enfim, protege meu filho. Para que você faz isso? Isso é falta de confiança, Deus já sabe. Pelo menos se você pensasse, até porque pensamento a gente não controla. Mas para que você exteriorizar isso? Deus não é espiritual? Deus não sabe o que passa no seu coração? Você falando com Deus, você quer apenas explicar como Deus tem que fazer o trabalho dele. Você já parou para raciocinar em relação a isso? Quem é você para dizer a Deus o que ele deve fazer? Será que Deus ele poderia esquecer de algo? Será que poderia você,
humano mortal lembrar a Deus alguma coisa? Será que Deus poderia esquecer de alguma coisa, então você ora para ele lembrar de você, lembrar daquilo que você precisa? Ou lembrar por exemplo, você está orando para o seu filho. Será que você fazendo isso, você não é uma tentativa de lembrar a Deus em relação ao seu filho? Quem é você para tentar lembrar a Deus de algo? Será que Deus não sabe de alguma coisa e você, orando, você está alertando a Ele? Reflete um pouco. Reflete um pouco para ver que esses seus atos são atos automáticos, porque já nascemos num sistema. Porque dependendo de onde você nascer, de qual país você nascer, de qual região do planeta você nascer, você vai adorar a um Deus específico. Se você nascesse na Índia ou no Sri Lanka, você estaria adorando agora, ao invés de Jesus Cristo, o Deus Vishnu, ou Ganesha, ou Shiva, e não Jesus Cristo. E com certeza você estaria puto com os cristãos e com os ateus. Enfim, ateus sofre pra caramba, né? É vítima de todas as religiões. Mas é isso. Como você nasceu num país que foi colonizado por Portugal, que era católico, então você hoje é cristão. A única diferença é que você vai escolher qual bandeira cristã levantar, ou protestante, ou católico, ou testemunho de Jeová, ou mórmon. Mas sempre no arcabouço cristão. Você não tem muita escolha. Tá vendo como o livre-arbítrio é mentiroso? Até nisso. Você nasceu no Brasil, você não tem muita escolha. Ou é isso, ou então ser do candomblé. Ou você faz parte de alguma vertente cristã, ou então é do candomblé. A maioria é assim. Ou então é ateu, né? Mas aí já não é religião. Então, pessoal, você orando, será que você é capaz de lembrar a Deus de algo que ele possa estar esquecendo? Será que Deus não sabe de alguma coisa que você, ao orar, você está explicando a Deus como é, como é que funciona? Então, para de orar. A oração não faz nenhum sentido. Eu não estou dizendo aqui que você tem que parar de crer. Não, nem isso. Nem isso. Não tem nada a ver com ateísmo aqui. Tem a ver com crença. Se você realmente crê que esse Deus é vivo, é poderoso, é onisciente e onipresente, então não faz nenhum sentido o ato da oração. Você não é capaz de lembrar Deus de nada, porque ele não vai esquecer de alguma coisa, ou vai? Você não vai ensinar Deus a fazer o trabalho dele. Quer dizer, não faz o menor sentido. Igual vocês viram aí, o Papa, o Twitter do Papa, pedindo para a gente orar para Deus. Os fiéis católicos orarem para Deus em nome das vítimas lá das catástrofes naturais. Ora, não foi Deus que enviou aquela catástrofe? Não é Deus que comanda a natureza, que enviou aquilo ali, sabendo que ia acontecer aquilo ali? Então eu vou orar para Deus para quê? Você vê que o ato da crença é completamente irracional. E daí em diante, tudo se justifica na base da fé e da irracionalidade. Tá ok? Então, por esse vídeo é só. Até a próxima. Valeu!